e usamos mais uma vez o mês de maio para falar de um dos assuntos mais importantes da nossa vida, que é o assunto da família. E foi um momento muito importante. Na quarta-feira a gente também começou a falar de inimigos invisíveis da nossa família. Eu até coloquei lá no Facebook o vídeo, porque eu particularmente, eu sei que pode parecer que eu estou vendendo meu peixe, né? Mas eu sou um daqueles pastores que sou realmente abençoado pela palavra aqui de cima, mesmo quando sou eu mesmo que prego. Mas é porque não sou eu creio que é o Espírito Santo que fala conosco. E eu realmente gostei muito de como a gente tratou na quarta-feira aqui, um dos assuntos que nós começamos a falar. Se você quiser, depois entra lá na internet, você vai encontrar essa mensagem da última quarta. No domingo passado, você lembra onde foi que a gente parou? Nós começamos a falar de que quando se trata de família, existe uma tensão, existe uma distância entre aquilo que é real e aquilo que é ideal. A realidade que você vive hoje, muitas vezes, está muito distante daquilo que a Bíblia pede de você. A Bíblia exige algo do homem, da mulher, dos pais, dos filhos, e você olha para a sua vida, e o que é real é o fato de que você está enfrentando um divórcio. É o fato de que você está no seu segundo casamento, que não está indo tão bem. A realidade é que você está casado há pouco tempo e descobriu que não era tão simples como você achou que seria. Ou a realidade é que você tem filhos, ou você está lutando para ter filhos, ou os filhos não estão se comportando, ou você tem um filho rebelde, ou o seu marido não vem à igreja, ou a sua esposa não vem à igreja. A realidade pode ser todas essas. Ou então a realidade é que você já tem uma família ideal, está esperando alguma coisa acontecer, porque está feliz demais e ninguém fica tão feliz assim o tempo todo. Você está pensando assim? Mas o fato é que quando nós olhamos para o que é a nossa realidade e comparamos com aquilo que é ideal, com aquilo que Deus idealizou para nós, há sempre uma distância. Deus exige algo, pede algo, e nós olhamos para a nossa vida e, em geral, pensamos assim, eu não estou nessa posição. A questão é que nós vivemos numa cultura que faz tudo para eliminar completamente essa tensão, eliminar essa distância. E a maneira mais fácil de fazer isso não é olhando, apontando para o ideal e seguindo nessa direção. A maneira mais fácil é dizer para você, olha só, eu sei que a tua vida está assim, mas não se preocupe, o que você está vivendo é normal, tudo isso é normal, e é assim que a vida é mesmo. A nossa sociedade tem a tendência de normalizar tudo para viver sem se sentir mal de não ter alcançado aquele padrão, que nós sabemos que é um padrão estabelecido por Deus. E por mais que tentem nos dizer que os problemas da nossa família são normais, fazem parte, e nós precisamos aceitar, porque é assim mesmo. Divórcio é normal, preferências sexuais são normais, pais ausentes são normais, é algo normal. Ainda assim, há algo dentro de nós que se recusa a aceitar isso. Principalmente quando nós olhamos para os nossos filhos, principalmente quando se trata da próxima geração ou então dos nossos netos. Como a gente falou na semana passada, há um anseio no nosso interior de que os nossos filhos experimentem algo muito melhor do que nós experimentamos. Faz sentido para vocês? Alguém diz amém? Quando nós conseguimos visualizar um ideal para os nossos filhos, pensando assim, tomara que o meu filho ou que a minha filha encontre alguém, se apaixone, se casem e vivam juntos até o final, até a morte os separar. Apesar dos problemas que todo casamento tem. Que sejam filhos que têm prazer de voltar para sua casa e não ficar o tempo todo fora, mas têm prazer porque têm comunhão genuína com seus pais, têm prazer de estar em casa. Pessoas que centralizaram as suas prioridades na família. Nós gostamos disso, nós achamos que isso é bom. E nós falamos que Jesus aparece nesse cenário. E ele diz para mim e para você, sim, existe uma distância entre o que é real e o que é ideal. E o pior ainda é que Jesus pega aquilo que é ideal e ainda joga mais para cima. Ele eleva a um lugar que aparenta ser inalcançável.
Ele coloca o ideal num lugar onde ninguém aparentemente vai chegar. Jesus fala, você achava que já sabia o que é ideal? E ele eleva o padrão. E ao mesmo tempo, ele quer que você saiba que para todos nós que não conseguimos alcançar esse padrão, existe perdão e existe graça. Graças a Deus. E eu coloquei, Jesus aponta e ensina sobre o que é ideal, mas se recusa a condenar aqueles que não o alcançaram. Essa é uma daquelas frases que eu queria que você guardasse no seu coração. Jesus não chega para a gente e fala, olha, você vive essa situação na sua família, fica tranquilo, isso é normal, não tem jeito não, é assim mesmo. Não, Jesus fala, sim, eu sei que você está vivendo isso. Sim, eu sei que essa é a sua realidade. Mas eu não posso simplesmente concordar que isso é o normal quando Deus estabeleceu um ideal. Não, nunca perca de vista esse ideal. E ele faz isso em todas as áreas. Você lembra dos discursos de Jesus? Quando ele pregava, ele falava, olha, vocês ouviram o que foi dito, mas eu quero dizer a vocês. Não, vocês achavam que era desse jeito, mas eu queria que vocês soubessem que é assim. Sim, Moisés falou isso, mas lá no início, a palavra de Deus estabeleceu de uma outra maneira. Jesus, como é que nós podemos alcançar esse ideal? E Jesus vai dizer para você, olha, eu quero que você viva e você aprenda a entender que a verdade é que talvez você não consiga, talvez você não chegue lá nesse ideal, mas Ele deseja que nós saibamos como viver no meio dessa questão, no meio dessa equação. E quando nós encaramos o fato e descobrimos que verdadeiramente estamos distantes daquele ideal, porque muitas pessoas desanimam, ou então preferem normalizar a respeito, as nossas expectativas a respeito da nossa esposa, a expectativa que você tinha em relação ao marido, a expectativa que você tinha em relação aos filhos. Depois que o tempo passou, você viu que tudo aquilo era irreal. Jesus não quer que você, apesar disso, perca de vista o que é ideal. Quem está entendendo até aqui, diga amém. No meio do que você está enfrentando hoje, você pode ter certeza de que a graça de Deus é suficiente para você, onde quer que você esteja. Mas não ouse perder de vista os dois lados dessa equação. Porque se você abandonar o ideal e abraçar os padrões desse mundo, do que o mundo chama de normal, você vai acabar perdendo alguma coisa muito importante. E a gente falou na semana passada que se você for olhar na Bíblia, no Antigo Testamento, você vai encontrar quase nenhum bom exemplo de família. Na verdade, tem muitos maus exemplos. E se você olhar no Novo Testamento, também não tem muitos bons exemplos, mas ali nós encontramos ensinamentos de como a família deve ser, de como cada um deve se comportar. E eu queria tratar disso com você hoje, mas vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos onde você está. Pai querido, eu quero te agradecer e te louvar por essa oportunidade. Esse é o teu rebanho, eu creio que teu Espírito está aqui nesse lugar. E nós pedimos a ti, Senhor, humildemente, que revele a tua palavra ao nosso coração. Eu creio que essa é uma daquelas noites onde, se o inimigo puder, ele vai fazer de tudo para impedir que recebamos a tua palavra. Porque o Senhor planejou uma revolução na nossa família. O Senhor planejou uma transformação genuína, real e permanente na nossa casa. E isso sempre começa com uma palavra. E nós queremos nesse momento, meu Pai, que toda tentativa do inimigo de impedir, de interromper, de atrapalhar o fluir da tua palavra, cai por terra agora em nome de Jesus. E nós declaramos que esse ambiente do teu Espírito Santo é um ambiente do fluir e da revelação dessa palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, como só o Senhor pode falar direto ao coração. Nada de mim, tudo de ti. Recebe toda a glória hoje e sempre, em nome de Jesus. E que a igreja diga amém. Posso ouvir um amém mais alto? Amém. E nós resumimos todo o ensino do Novo Testamento numa lista que a gente conhece bem. Se você ler Efésios, se você ler Coríntios, a maneira como Paulo fala isso para a igreja acaba se resumindo nesses 4 pontos. E diz, maridos, amem as suas mulheres
e sejam sensíveis a ela. Eu sei que tem mais envolvido, né? Ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. Isso tem algumas vertentes importantes para se tratar, mas no resumo é isso aqui. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Filhos, obedeçam a seus pais. Pais, não irritem aos seus filhos. Essa lista é o que é basicamente o padrão familiar que Paulo chama a atenção da igreja e que é algo novíssimo, que ninguém conhecia, nenhuma cultura que tinha se desenvolvido com base nisso. Mas é o retrato da família idealizada. É muito distante. A gente olha para essa lista e pensa assim, André, amar minha esposa não é uma tarefa muito fácil, ela é muito exigente. Quando eu acho que eu estou amando, ela sempre quer alguma coisa a mais. Ser submissa ao meu marido, você conhece meu marido, André? Se você conhecer, você vai ver que não é tão fácil assim. Obedecer meus pais não fazem ideia do que estão falando desde 1985. Como assim? Como é que eu vou obedecer meus pais? Não irritar os meus filhos. Pastor André, você não conhece meus filhos, eles é que me irritam o tempo todo. E ainda assim, queridos, este é o ideal, esse é o alvo, é para onde a gente está apontando, esse é o padrão do Novo Testamento. É isso aqui que uma família cristã deveria ser. E quando nós olhamos para essa lista, se você tivesse ela aí na sua frente, uma caneta na mão, sabe aquele risquinho que a gente faz assim, que é um visto, dizendo assim, isso aqui está legal, isso aqui já foi. Ou você ia botar um xizinho do lado de cada um, né? Não consegui, não cheguei lá. Em geral, nós não conseguimos marcar nada como conquistado. E o que é mais fácil fazer então? Vamos decidir que essa lista ela é ridícula. Ninguém consegue fazer isso. Vamos então chamar de normal o que nós já estamos fazendo. E assim a gente tira a pressão do fracasso que está sobre os nossos ombros. Jesus não nos dá essa opção. Ok? E hoje para a gente se divertir um pouquinho, eu pensei que a gente poderia pegar o item mais difícil dessa lista e falar sobre ele. Então, eu quero que você olhe para essa lista e pense qual é o item dali que é o mais difícil, que é politicamente incorreto. Eu não acredito que isso está escrito na Bíblia. Ninguém gosta desse versículo, especialmente mulheres. Qual desse você acha que seria? Você concorda? É o mais difícil? É. Deixa eu explicar para você por que isso é tão importante. Esse versículo preste atenção, porque talvez você nunca tenha ouvido isso. O versículo que fala, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, ele não aparece só uma vez, mas entenda, ele é uma aplicação específica para mulheres de um princípio que foi dado a todos. Um princípio foi dado a todos e como ele se aplica às mulheres é desta maneira. Essa é a parte que as pessoas muitas vezes não entendem. Isto é uma aplicação específica para mulheres de um ensino ou de um princípio que a Bíblia requer de todos nós. Vamos ver como é que Paulo coloca isso em Efésios no capítulo 5. Eu coloquei os 3 versículos, 22, 23 e 24, para você acompanhar aqui no telão. Paulo está falando à igreja. Como eu disse para você na semana passada, ele pega os ensinos de Jesus e pensa como é que a gente pode aplicar isso na família. E a maneira como ele coloca é assim: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Veja a relação entre Cristo e a igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E queridos e queridas, eu não sei quantas vezes eu já ouvi maridos citarem esse versículo em relação às suas esposas. Eu já ouvi pelo menos umas dezenas de vezes aí, pastor, eu estou fazendo a minha parte, mas aparentemente minha esposa não está cumprindo aquela palavra que diz que ela deve ser submissa. E é uma tentativa de mostrar como elas estão desobedientes à palavra. E eu aprendi que eu preciso perguntar sempre ao marido: querido, qual é a primeira palavra desse versículo?
E se ele não souber, eu mostro para ele. Mulheres, não, anterior. Mulheres. Ou seja, não está falando com você aqui. Deus não está falando contigo. Existem outros versículos que começam com maridos. Eu acho que esses são aqueles que você precisa prestar atenção. E deixar que a sua esposa se concentre na parte dela. Alguém diz amém? Porque submeter-se não é um ato de qualquer outra pessoa, senão seu mesmo, é próprio. Agora, deixa-me dizer para você por que isso aqui é tão importante. A pregação principal do Senhor Jesus, o que ele mais falava, o que é mais importante, é o amor. Tudo se resumia no amor. E ele diz, toda a lei se resume nesse mandamento. Ame ao seu próximo, ame a Deus e ame ao seu próximo. Jesus, qual é o mandamento principal, maior de todos? Amor, 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 amor. E é tudo amor. Jesus só fala de amor. Tem gente que não aguenta mais, mas é isso mesmo. E nós precisamos fazer uma pergunta. O que esse amor que Jesus prega requer de nós? Pede de nós. É uma pergunta vital que nós precisamos fazer o tempo todo. O que o amor pede de mim? Porque esse era o coração de tudo que Deus fazia e faz. E de tudo que Jesus ensinava. E olha que interessante, depois que Jesus vem, ele traz uma revelação completamente nova de quem Deus é. Ninguém conhecia o Pai, e ele falou, olha, quem vê a mim, está vendo o Pai. E logo em seguida você vê os seus discípulos, e Paulo também, principalmente Pedro e Paulo, começam a se perguntar, como é que essa pregação de Cristo se aplica dentro de casa? Como é que isso se aplica na família? E é daqui que vem esses ensinamentos deles. É daqui que vem aquilo que você lê nessas cartas de Paulo e na carta de Pedro. Paulo decide pegar esse tema central dos ensinamentos de Jesus e aplicá-lo em cada área da família. E essa é a maneira como ele expressa esses ensinos de Jesus. No caso aqui, especificamente as esposas. Mas é um ensino geral. Você está vendo aqui o versículo 22, 23, 24. Só que você precisa ler o versículo 21, que é o que vem aí no próximo slide. O verso 21 é que nos dá o princípio geral desse tema. É depois dele que vem os outros. Nesse versículo nós temos todos uma responsabilidade. E o verso 22 é apenas uma das maneiras de se aplicar esse princípio. Então ele fala primeiro o princípio geral, e depois começa a falar, olha, funciona dessa maneira. Agora, maridos, façam isso, esposas, façam isso, filhos, façam isso, pais, façam aquilo. Mas começa com esse princípio. Sujeitem-se uns aos outros. Diga bem alto, uns aos outros. E aqui está escrito, por temor a Cristo. Em outras versões diz, em reverência a Cristo. Em outras palavras, queridos, todos vocês, seguidores de Jesus, todos que se chamam igreja, todos que estão dispostos a obedecê-lo, inclusive dentro de casa, que é o lugar mais difícil de se obedecer a palavra, eu vou dar a vocês agora um grande princípio geral e em seguida eu vou aplicá-lo. Todos devem se submeter a todos em sua família. E nós vamos chamar isso de submissão mútua. Esse é o título dessa mensagem. E então, Paulo começa a dizer como que isso se aplica especificamente. Maridos, essa é a sua parte. Esposas, essa é a sua parte. Filhos, essa parte é de vocês. Pais, essa é de vocês. E ele faz uma lista de exemplos de como esse princípio vai funcionar. E o versículo seguinte diz, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. É uma aplicação que diz que todos nós precisamos nos submeter uns aos outros. E se você está pensando, pastor, como que isso vai funcionar? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Mas o mais importante que tem naquele versículo é que nós devemos nos submeter uns aos outros, em reverência, em respeito, em temor a Jesus. Diga bem alto. Jesus. Ou seja, nós não devemos, preste atenção nisso, porque é uma das chaves que você precisa levar para casa hoje. Nós não devemos nos submeter uns aos outros em família, em reverência uns aos outros. Não é porque apenas eu reverencio,
esposa, filhos, marido, que eu me submeto. Não, eu faço isso em reverência a Cristo Jesus. Eu devo me submeter aos outros na minha família, não porque eles merecem. Porque a gente pensa que se merecesse, tudo bem. Mas não tem nada a ver com merecimento, tem a ver com reverência a Jesus. E queridos, eu estava orando para que você viesse nessa noite, porque isso muda completamente a vida familiar. Se você permitir que essa verdade se torne central na sua família, a dinâmica familiar muda, mas você precisa decidir que vai começar por você. Famílias cristãs precisam ser assim. Essa deve ser a mola propulsora por trás das famílias cristãs, que fazem totalmente diferença nesse mundo, se assim o fizerem. Talvez nunca seja o ideal, talvez nunca chegue lá onde você tanto gostaria. Sim, sempre existe uma distância entre o real e o ideal. Mas esse deve ser o nosso norte, o princípio da submissão mútua. Eu vou colocar isso numa definição para você agora. O que significa submissão mútua? Significa que eu vou colocar à disposição a minha força, as minhas habilidades e o meu tempo para seu benefício. Eu uso as minhas forças, as minhas habilidades e o meu tempo em geral para mim mesmo. E quando necessário eu até faço para outros. Mas a submissão mútua requer de mim, pede de mim, que eu faça isso pelos membros da minha família. Seja você o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o marido, a esposa, o avô, a avó, o tio, a tia, o primo, quem estiver dentro de casa. Eu vou buscar maneiras de me colocar junto a você e ajudar você a carregar qualquer que seja o seu fardo. E eu vou fazer isso em reverência a Cristo. Porque adivinha o que Jesus fez por nós? Ele se posicionou exatamente sob o fardo do nosso pecado. Ele se colocou, ele se colocou à nossa disposição, ele colocou à nossa disposição a sua própria força, as suas habilidades, seu tempo, a sua majestade, a sua autoridade, tudo que ele é para nosso benefício eterno. Enquanto eu estava estudando sobre esse assunto, Deus começou a colocar no meu coração essa expressão, que muita gente tenta fazer definições. Se você for procurar no dicionário, você vai encontrar várias, do que significa submissão. Submissão é uma variedade, é uma variação da palavra, na verdade, não é uma variação, mas ela transforma uma palavra que nós chamamos de missão, que também nós não entendemos. Missão significa enviar. Mas entenda, submeter-se é algo como se eu tentasse carregar isso daqui do lado de cá. E é pesado. E você vem daí, correndo até aqui, e vai do outro lado, e se submete, e se mete debaixo. E me ajuda. A gente vê isso pouco na cidade, a gente não vê, mas no campo, existem, hoje não tem tanto maquinário, mas quando animais de carga precisavam fazer o arado, a gente tem um exemplo na Bíblia, né, do que é o jugo. E aquele jugo que é colocado sobre não apenas um boi, mas dois animais de carga, aquela madeira. A Bíblia menciona a questão do jugo desigual, precisa ser igualado, precisa ser certo. E aí vem uma expressão que a gente esquece que tem tudo a ver com isso, que se chama conjugal. Que é exatamente dois, debaixo do mesmíssimo jugo, indo exatamente para a mesma direção, carregando exatamente o mesmo fardo, uma disposição de se meter debaixo, de se submeter, para que possam alcançar o que precisa ser alcançado. Jesus nos colocou em primeiro lugar. Ele morreu pelo seu pecado, para que você não precise morrer pelo seu pecado. Diga aleluia. Então, Paulo e Pedro estão pensando aqui, como que isso se aplica em família? E eles trazem essa ideia. Assim como Jesus, o nosso Senhor, se submeteu
aqueles que estavam sob a sua autoridade, pessoas que estavam debaixo dele, e ele se submete a eles. E você vê um exemplo disso quando ele lava os pés dos seus discípulos, como um exemplo. Assim também cada um na família deve se submeter ao outro, em reverência, não um ao outro, mas em reverência ao que Cristo fez por nós. Por causa do que ele fez. E aqui ele nos apresenta esse poderoso princípio, o princípio da submissão mútua. E queridos, eu creio que seja em família, seja na empresa, seja em qualquer grupo, em qualquer organização, eu creio que essa é a dinâmica mais poderosa e mais eficaz que existe. Submissão mútua. É quando, para o bem do grupo, cada participante diz: eu vou te emprestar a minha influência, a minha energia, a minha posição, os meus bens, para o seu benefício. Nada é tão poderoso quanto isso. E nós precisamos fazer isso em família, em reverência a Cristo. Esta é a mensagem da submissão mútua. É a mensagem que diz: pode contar comigo. Eu não estou aqui apenas por mim, eu estou aqui por você também. Quando o marido diz isso para a esposa, quando a esposa diz isso para o marido, quando filhos dizem isso para os pais, quando pais dizem para os seus filhos. A mensagem da submissão mútua é a que diz que, não importando a sua posição na hierarquia familiar, seja pai, mãe, filhos, primeiro filho, filho do meio, filho caçula, não importa. No final das contas, eu estou aqui para dar tudo o que eu sou e o que eu tenho para ajudar naquilo que você precisa. Ninguém na família é mais importante do que ninguém. Nós podemos todos nos submeter uns aos outros. Está todo mundo vivo aí? Ok, então deixa eu te falar o que transforma esse princípio em algo verdadeiramente poderoso. É simplesmente uma pergunta. Você lembra que eu falei na semana passada que eu ia te dar uma pergunta hoje? Que se você conseguisse que as pessoas na sua família fizessem essa pergunta, isso ia mudar alguma coisa na sua casa. Essa é a pergunta que a submissão mútua quer de nós, requer de nós, exige de nós. E aqui vai a pergunta: o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ajudar? Diante do que você está agora fazendo, o que eu posso fazer para ajudar? Como eu posso usar o que eu sou, o que eu tenho, a minha influência, os meus talentos, para que você seja beneficiado? O que eu posso fazer para ajudar? Se todos na sua família, pelo menos uma vez no dia, eu sei que enquanto eu falo isso, algumas pessoas se doem, mas se todos, não você apenas, mas se todos na sua família, uma vez no dia, fizerem essa pergunta aos outros membros da sua família, a dinâmica familiar muda completamente. Sabe por quê? Porque isso é uma oferta de tudo que eu sou para tudo aquilo que você precisa. Eu estou te emprestando eu mesmo. Não durante o tempo todo, não o dia inteiro, mas pelo menos por algum momento. Eu pedi que os adolescentes estivessem aqui hoje, porque eu queria falar especificamente para eles, para pais, para esposos, para maridos. Quantos adolescentes tem aqui? Digo amém. Ouçam o que eu vou falar para você. Muito cuidado, se vocês fizerem isso, há uma possibilidade dos seus pais caírem para trás, desmaiarem na cozinha ou na sala. Então deixa eu te falar, não esperem 2 ou 3 semanas quando eles já esqueceram essa mensagem completamente. Se você fizer isso hoje ou amanhã, ainda que eles saibam o que você está falando, só porque eu mandei você falar, só porque eu mandei você dizer isso, ainda assim, eu sou pai, eu sei que isso provoca um impacto emocional, é impossível não provocar. Você voltou da escola, ou da faculdade, seja do que for, você chega em casa, antes de fazer as outras coisas que você queria, você fala: mãe, pai, sei lá, antes de eu me ocupar com as minhas coisas, o que eu posso fazer para ajudar vocês? Queridos, eles vão ter um choque tão grande,
Eles não vão saber como responder, vão começar a gaguejar. Você pode ir para o seu quarto, trocar de roupa, voltar, eles vão estar na mesmíssima posição. Paralisados, com cara de bobo. Olhando para o nada. Se você quiser ganhar ainda mais pontos, você tem que fazer isso na frente dos amigos deles. Imagina que uma outra família veio, ou alguns amigos vieram visitar, estão lá jantando. Você chega no meio do jantar e fala, pai, mãe, posso fazer alguma coisa para ajudar? Eles vão olhar para você fingindo que está tudo bem, que já estão acostumados com isso. Vai dizer, não, filho, pode ir, está tranquilo. Quando você sair do aposento, quando você sair da sala lá, os amigos vão estar de boca aberta, olhando para eles, dizendo assim, por favor, nos ensine. Vai estar clamando aos seus pais, como é que vocês conseguiram isso? Como vocês conseguiram isso? E queridos, todos nós, quando éramos crianças aqui, adolescentes, nós também não queríamos ajudar absolutamente ninguém. Nós tínhamos a mesma sensação que, em geral, crianças e adolescentes têm, de que o mundo gira ao nosso redor. Você não sabia disso? De que as coisas da vida... Eu não sei, todo mundo já teve aquela impressão de que você mora num planeta onde todo mundo está contracenando um filme que ninguém... Só você não sabe que você é o personagem principal dele. Nós aprendemos desde pequenos a olharmos só para nós mesmos. Aproveita essa dica. Agora os pais. Pais. Dependendo do estágio que você está agora, nessa missão, na sua convivência com os filhos, essa convivência ela se torna negativa muito rapidamente. Eu não sei em que etapa dessa missão você está, mas algumas parecem ser intermináveis. E você está todos os dias instruindo. E aproveitando cada oportunidade para ensinar alguma coisa, e corrigindo de novo o tempo todo. Eu e minha esposa, de vez em quando, olhamos um para a cara do outro e falamos, não é possível. A gente já falou isso mais de 100 vezes. E a gente já chegou à conclusão que, por mais que isso seja desgastante, é assim mesmo. Mas eu queria desafiar todos os pais. Quantos pais tem aqui? Digo amém. A pelo menos uma vez no dia, a olhar bem nos olhos dos seus filhos, olho no olho, e dizer, querido, ou então querida, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Seja o que for. Aí, talvez ele fale para você, mãe, eu vou fazer não sei o que. Filho, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Pai, eu queria isso assim, sabe? Eu posso te ajudar de alguma maneira? Existe alguma maneira de eu dispor aquilo que eu possuo para ajudar naquilo que você precisa? Eu não estou dizendo que você vai fazer todas as vontades, não é isso. Mas você sabe o que isso faz entre pais e filhos? Isso evita que todos os diálogos sejam negativos. Isso abre as portas para novos diálogos, para novas ideias, para novas propostas. Porque, querido, se você não prestar atenção, a sua vida é tão agitada, ela passa tão rápido, especialmente se você trabalha fora. Você só se encontra com seus filhos no final do dia, que já estão acostumados com aquela rotina, tomar banho, jantar, se preparar para dormir. E é muito importante dar uma pausa e dizer, filho, filha, eu estou a seu favor. Eu sou por você. Eu não sou contra você. Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? E na maioria das vezes eles vão dizer que não. Às vezes nem estão pensando muito nisso. Esposas, noivas, namoradas que estão pensando em se casar. Essa é uma pergunta super poderosa para você fazer a um homem. Sabe por quê? E você já sabe o que eles vão responder, né? Não. Eu não preciso. Não preciso da sua ajuda não, eu consigo sozinho. Mas entenda que o que essa pergunta representa? Esposas, na verdade você está dizendo, eu estou ciente de que você carrega um fardo.
E eu não estou alheia àquilo que você está fazendo. Eu sei da responsabilidade que você carrega. Eu não estou tentando interferir. Eu não estou tentando te dizer como fazer, mas há alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Existe alguma maneira onde eu possa usar o meu tempo, meus talentos, minhas forças, para liberar você de alguma coisa? Para que você possa ir mais rápido e mais longe naquilo que Deus te chamou para fazer em nossa família? O que eu posso fazer para ajudar você? E finalmente, homens, nós morremos de medo dessa pergunta. Mas é uma pergunta extremamente poderosa. Porque na maioria das nossas casas, você, homem, é a liderança. Mas antes de você sair de casa, antes de você ir trabalhar, pergunte para sua esposa: querida, alguma coisa que eu posso fazer para ajudar você? Você sabe que muitas esposas têm medo de nos pedir ajuda. Não é que elas tenham medo, elas têm uma crise de já saber qual vai ser a resposta. Porque seja o que for que elas pedem de nós, imediatamente elas já sentem que vai haver uma resistência. Eu vou pedir, mas já sei que vai ter uma resistência. E quando você, homem, é o iniciador, e Deus te deu essa unção para ser o iniciador, é você que faz essa pergunta. A maior crise que eu ouço que as mulheres falam em relação aos seus maridos é falta de iniciativa. Quando o marido é o iniciador, você está dizendo: eu quero, minha querida esposa, que você saiba que quem eu sou e o que eu tenho estão à sua disposição. Eu não estou esperando que apenas você faça isso. Eu quero que você saiba que eu também estou. Essa é a ponte para a submissão mútua. Então, eu vou contar até 3 e nós vamos todos ensaiar. Você vai fazer essa pergunta junto comigo e, dependendo do teu estágio emocional, pode sair mais baixo ou mais alto. Mas vamos tentar falar alto. 1, 2, 3 e... Isso aí. Talvez em alguns momentos você vai engasgar para falar isso. Mas antes de você ir embora, eu queria só te alertar que existe uma força que nos impede de fazer isso. Uma barreira que se chama medo. Nós não fazemos essa pergunta por medo. Mulheres menos, homens mais, filhos morrem de medo de fazer essa pergunta, porque eles pensam que se eles fizerem, eles vão acabar tendo que lavar a louça do jantar. Vão ter que finalmente arrumar aquele armário que nunca foi arrumado. Varrer o quintal, ou seja o que for. Nós temos medo de fazer essa pergunta porque achamos que alguém vai se aproveitar de nós. Pastor, quando o senhor colocou essa pergunta ali, foi a primeira coisa que eu pensei. Nós temos medo de que alguém vai nos tirar do que nós estamos fazendo para fazer o que eles estão querendo. E vamos ter que fazer algo que não queremos fazer. E vai nos tirar daquilo que nós estamos fazendo. Nós temos medo de fazer essa pergunta porque eles podem responder: que bom que você perguntou. E é por isso que Efésios 5 é tão importante. Efésios 5, 21 diz: sujeitem-se uns aos outros por temor ou em reverência a Cristo. Porque Deus olhou para esse mundo destruído, condenado, e Jesus perguntou: Pai, o que eu posso fazer para ajudar? E o pai respondeu: você não quer saber, filho? Não, pai, me diz, o que eu posso fazer para ajudar? Filho, vai custar a sua vida. E aí Jesus olhou para cá e ele olhou para você. E ele olhou para mim e disse: ok, eu vou. Você vai ter que ir lá embaixo. Você vai ter que deixar tudo isso aqui. Você vai ter que se tornar menor diante das pessoas, todas que já existiram, se você quiser ajudá-las. Eu vou, disse Jesus. E aí Paulo vem e nos diz: em reverência a Cristo, em reverência ao que Ele fez. Abra as portas do seu potencial, de quem você é e do que você pode fazer em benefício de outra pessoa.
Sim, eles podem se aproveitar da sua boa vontade. Sim, você vai ter que deixar de lado algumas coisas por um tempo. Você pode não conseguir fazer o que você queria fazer, mas bem-vindo a ser um seguidor de Jesus. Em reverência e em gratidão pelo que o seu Salvador fez por você. Você tem o privilégio de fazer isso pelos membros da sua família. Queridos, a boa notícia é que em 99,99999% das vezes não vai te custar a sua vida. Talvez custe um pouco do seu tempo. Talvez custe um pouco da sua energia, um pouco do seu dinheiro, um pouco do seu suor. Talvez custe um pouco de frustração, porque você detesta arrumar aquela gaveta que já está assim há 17 anos. E você chega inocentemente e pergunta, querida, tem algo que eu posso fazer por você? Ela corre até a gaveta e abre. E você diz, não. Nós tememos essa pergunta, mas ouça, preste atenção nisso. Aquilo que essa pergunta ameaça é a chave para uma família de sucesso. Se você se recusar a fazer essa pergunta, ou se você se recusar a se envolver nessa questão, você vai ser como alguém que tem tudo para dar certo, mas nunca dá certo. Porque você sabe qual é a resposta para a questão familiar. É quando os seus membros dizem, eu estou disposto a emprestar tudo que eu sou em benefício, não só meu, mas de todos do grupo. E aí está uma linda família, uma família grande, uma família de Deus. Pensa um pouquinho, se você quiser agora mesmo, você pode antecipar o que você sentiria se os seus filhos, se os seus pais, se o seu marido, se a sua esposa, se a sua sogra que está morando com você, ou sogro, ou tia, seja quem for. Você consegue ter uma ideia agora, eu tenho certeza, antecipada, do que isso faria por você, se cada um deles, uma vez no dia, te perguntassem, posso fazer alguma coisa para te ajudar? Pense um minuto sobre isso. Você sabe o que isso faria para o seu coração, para a sua alma, e você tem o potencial de fazer isso por eles. E o único motivo pelo qual você não faz é porque você é egoísta. Que significa que você não está disposto a dar-se integralmente à sua família. E você jamais será feliz em família. Jamais. A chave para uma família feliz, a chave para relacionamentos poderosos, chama-se submissão mútua. E deixa eu perguntar uma coisa. Talvez alguém pergunte, pastor, isso significa que ninguém mais está na posição de autoridade? Ninguém toma as decisões? Fica todo mundo dizendo, você primeiro. Não, você primeiro, não, você primeiro. Não, por favor, você primeiro. Você pode ficar com a maior coxinha. Não, você, por favor. E o frango já está frio. A mãe está reclamando, está todo mundo gritando. Não, você primeiro. Não é nada disso, querido. Preste atenção. Essa questão não afeta as posições de autoridade. Mas tem tudo a ver em como você a exerce. Ou seja, para terminar, pai. Você é o alvo principal do que a gente está tratando. Se você já entendeu que Deus te chamou para ser o cabeça do seu lar, então seja o cabeça do seu lar. Da mesma maneira que Jesus é o cabeça da igreja e se entregou para o bem de toda a igreja. O modelo é Jesus. Não existe ninguém no mundo inteiro que vai discutir isso, dizendo, olha só, André, eu acho que Jesus não pode de jeito nenhum ser o cabeça da igreja, porque afinal de contas, ele se entregou, ele entregou a sua vida. Como é que alguém que entrega a vida pode ser o cabeça? Não, ninguém fala isso, a gente fala o contrário. A razão porque Jesus é o cabeça da igreja é exatamente porque ele se entregou por ela. Homens, entendam. Vocês não precisam abrir mão da sua posição de autoridade. Você não precisa ficar preocupado com a necessidade de tomar as decisões. Sim, você precisa se posicionar como homem, e várias vezes isso é necessário. Isso não tem nada a ver com essa decisão da submissão mútua. Você não está abrindo mão da sua autoridade. O que vai acontecer
é que em alguns momentos você vai abrir mão do poder que está investido nessa autoridade. Assim como Jesus fez por você. Deus te chamou para ser um pai, um marido, um líder que segue o exemplo de Cristo. Quando você se aproveita da posição para ser tirano, para ser autoritário, alguém de quem a sua família tem medo, você está prestando um desserviço ao reino de Deus e mal representando talvez muitos outros pais cristãos. Jesus nos ensina que quanto mais poder você tem, melhor você deve servir. Mais do que todo mundo, você deve ser quem faz essa pergunta. Ei, o que eu posso fazer para ajudar? Essa não é uma mensagem fácil, porque ela te chama a uma responsabilidade. É um desafio muito grande. Nós temos uma facilidade de dizer isso para todo mundo, mas dentro de casa não é fácil. Ao mesmo tempo, eu queria que você pensasse nos benefícios. Porque você pode ser o primeiro, mas você vai ser um exemplo. E você vai estar plantando algo. E é impossível no reino de Deus plantar e não colher. Eu oro para que a palavra de Deus fique marcada em seu coração. Vamos orar? Vou convidar você a ficar de pé nesse momento. Se você recebe essa palavra, diga amém. Graças a Deus. Jesus se entregou por mim e por você. E Ele diz, da mesma maneira que eu amei, você deve amar o seu próximo. Como Cristo nos amou. Eu vou te dar um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu gosto muito de uma que não é uma coincidência, mas ao mesmo tempo é uma curiosidade bíblica, é que nós temos João, capítulo 3, verso 16, como talvez um dos versículos mais famosos. João 3, 16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo conhece esse versículo, ele é o resumo da nossa salvação. E a parte de Deus em relação a você, ali a única coisa que é pedido de você é que você creia. Mas o mesmo João, quando escreve lá no finalzinho da sua Bíblia, a primeira carta de 1 João, o mesmo capítulo, 3 e verso 16. 1 João 3,16 tem um desafio para você. Que diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A aplicação é que se você já entendeu o amor que foi depositado na sua vida, é hora de deixar ele fluir através de você. E o primeiro lugar, talvez o único durante um bom tempo, onde você precisa exercitar isso, é dentro de casa. Eu creio que você vai ver grandes coisas acontecendo na sua família. Você não pode sair daqui, né, de qualquer maneira. Você ouviu algo, o Espírito falou ao seu coração. E Ele vai conversar com você durante essa semana. E Ele vai te dar muitas oportunidades. Ele vai dirigir você, Ele vai desafiar você, mas Ele vai recompensar você também. Amém? Você pode dar a mão a quem está do seu lado? Vamos orar juntos? Obrigado, Senhor Deus. Queria te desafiar a fazer uma oração de 30 segundos, ou mais, se você quiser. Pela igreja, de uma forma geral, por cada família que está aqui representada. Você está tocando na mão de alguém que representa uma família. E você dissesse, Senhor, ajuda-nos a representar bem Jesus Cristo. Ajuda-nos a aprender que nós não estamos aqui apenas para o nosso próprio benefício, mas a sermos servos uns dos outros, sem abandonar a nossa posição, sem abandonar o nosso lugar, sem abrir mão daquilo que
cada um de nós precisa fazer. Sim, o marido tem uma responsabilidade. Ele se submete à sua família. A primeira maneira como ele faz isso é amando a sua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. É tendo uma responsabilidade de aliança com a esposa e com filhos. Aliança. Primeira maneira como uma esposa cumpre esse mandamento é respeitando o seu marido e aceitando a posição que Deus o colocou. Que não é uma posição que o torna superior a ela, mas é uma posição de autoridade. A primeira maneira como filhos cumprem esse mandamento é em obediência aos seus pais. E a gente obedece principalmente quando a gente não está afim. É aí que nós provamos submissão. E a maneira como os pais devem fazer isso, e às vezes a gente não fala muito disso, mas é serem cuidadosos para não provocarem os seus filhos a ira. Nós precisamos corrigir isso, pais. Mas o nosso desafio para esses dias, quem sabe para muito tempo ainda, segundo a direção do Espírito Santo, é fazermos uma pergunta. Uma pergunta que pode nos custar um pouquinho. Não vai custar toda a nossa vida, como Jesus fez por nós. Mas vai ser uma exemplificação, um exemplo daquilo que Ele fez por nós. E vai produzir muito fruto. Você pode orar por quem está do seu lado nesse momento, dizendo: Senhor, abençoa a nossa família. Abençoa a família do meu irmão. Fortalece ele na Tua palavra. Nós cremos no Teu grande amor. Nós cremos, Senhor, na Tua maravilhosa graça. Nós cremos na Tua direção. Nós cremos que não há absolutamente nenhuma direção maior ou melhor do que aquela que o Senhor nos deu. Ore com fé, crendo que Deus está operando nesse momento na vida da sua família e dessa família que está do seu lado. Opera em nossas vidas, Senhor. Faz a Tua obra em nós. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, porque nós somos da família de Deus. Nós temos a unção de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos chamados reis e sacerdotes. Nós fomos, meu Pai, pelo Senhor ungidos e recebemos autoridade no nome de Jesus. Nós temos esse poder disponível a todos nós. E a maneira como nós queremos fazer isso é como Jesus fez. O seu poder não era apenas para benefício dele, mas o poder que o Senhor colocou em nossas mãos, que seja benefício para aqueles que estão na nossa casa. Oh, Deus amado, o Senhor sabe muito bem o que tem acontecido em cada lar aqui. Nós queremos declarar que cada lar, em nome de Jesus, no Espírito, nesse momento, uma transformação está acontecendo. E nós vamos declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sim, existem muitas barreiras. Sim, existem muitas dificuldades. Mas isso é o que está do lado de fora. Nós enxergamos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E declaramos, meu Pai, vitória na nossa família hoje. O Senhor tem nos dado ferramentas. O Senhor tem nos dado as armas que nós precisamos para termos vitória. E nós já te agradecemos. Nós vamos crer em Ti, Jesus. E toda a nossa família será salva e abençoada. E receberá do Teu Espírito direção. Seremos equilibrados. Haverá paz e alegria. E ainda que não atinjamos aquele ideal, nós vamos crescer para nos tornar cada vez melhores em Cristo Jesus. E crendo, nós já queremos te agradecer hoje de todo o coração e te louvar em Teu nome. E se você crê no Senhor Jesus, louve o Seu nome, diga amém. Louve a Ele com as suas palmas e exalte, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Nós te louvamos, Senhor. Te exaltamos. Glória a Deus. Vamos cantar essa canção de louvor a nosso Deus. Ele entregou seu próprio filho. Essa é a direção dele. Isso prova
Sei que todo tempo eu não estou só. Em Deus sou vencedor. Ele mesmo me chamou de filho. Posso desfrutar o seu amor. Esse amor que lança fora o medo. Com Deus sou vencedor. Na sua família, nem morte, vida, anjos, nem principados, presente ou por vir, angústia, dores, fome, perigo ou espada vão me atingir. Vou prosseguir, vou avançar, se Deus é por mim, quem me resistirá? Vou prosseguir, vou avançar, se Deus é por mim, quem me resistirá? Vou confiar. Nem morte, vida, anjos, nem principados, presente ou por vir, angústia, dores, fome, perigo ou espada vão me atingir. Vou prosseguir, vou avançar, se Deus é por mim, quem me resistirá? Vou prosseguir, vou avançar, se Deus é por mim, quem me resistirá? Vou confiar. Vou confiar. Você pode dar um brado de alegria ao nosso Deus. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra. Jesus, aleluia. Santo é o teu nome. Você vai lembrar alguma coisa que a gente falou hoje? Pelo menos uma frase? Qual vai ser? Eu oro para que você seja inspirado pelo Espírito Santo. Você vai ver que existem momentos que Deus vai te dizer: essa é a hora. E você assume o controle. Ao invés de esperar que alguém peça, você diz: eu quero decidir, eu quero ser a pessoa que vai fazer alguma coisa. Cada um de nós tem uma responsabilidade. Eu oro para que a sua família cresça mais e mais em alegria e paz no Senhor. Amém? Vou pedir ao pastor Rodrigo para encerrar com uma oração. Amém. Glória a Deus. Enquanto a gente estava falando, eu estava lembrando que a Bíblia fala lá em Atos 2:42. Ela, nesse versículo, pequeno versículo, é relatado como as famílias viviam, como a igreja vivia naquela época. E no final do versículo diz que a sociedade, as pessoas que não faziam parte daquilo, ficavam perplexas, espantadas de como o povo de Cristo, o povo de Deus vivia. E o mais incrível é que a Bíblia não fala que eles pregavam, que eles faziam ar livres, que eles evangelizavam, mas que esse simples ato de agir, de como a maneira como eles viviam, trazia as pessoas para dentro da igreja, trazia as pessoas para dentro. E eu queria profetizar sobre a nossa vida hoje, sobre a sua vida, sobre a sua família. Se nós vivermos isso, gente, nós vai precisar a gente abrir a nossa boca para falar de Cristo, porque Cristo vive em você, vive na sua casa, na sua família. As pessoas vão passar aqui nessa calçada e vão querer entrar. Olha como eles vivem, olha como é que é diferente. Depois você lê lá com calma Atos 2:42,
E falei exatamente isso, olha, o que chocava o povo, que chacoalhava o coração das pessoas, que tinham tudo como normal, era simplesmente o modo, a forma como a igreja vivia naquela época. Nós podemos viver Atos 2:42 hoje. Aplique essa frase, aplique o amor de Cristo na sua família e nós vamos colher esses frutos. Você crê nisso? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite tão marcante na nossa vida. Mais uma vez, Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade de escolher. Mais uma vez o Senhor diz para nós, filho, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas escolhe a vida para que você viva e viva bem a vida abundante. O Senhor está nos dando hoje uma ferramenta, mais uma vez a oportunidade de mudar completamente a história da nossa vida e da nossa família. Mais uma vez, Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade de irmos além, irmos adiante, além daquilo que conseguimos chegar até hoje. O Senhor quer nos levar a um lugar mais alto. E nós queremos hoje, eu quero hoje, Senhor, dizer sim. Eu quero me comprometer, Senhor, assim como o Senhor fez, me doar mais à minha família, me doar mais aos meus irmãos, me doar mais a essa igreja, para que o teu nome seja engrandecido através das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque hoje é uma noite de decisão e nós queremos escolher o teu amor, permitir o teu amor fluir através da nossa vida. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que durante esses dias a nossa mente facilmente pode esquecer desse desafio, mas eu quero pedir ao Senhor oportunidades durante essa semana, para que o Senhor nos permita dizer, eu posso ajudar você, que o Senhor possa nos fazer lembrar a todo momento, que podemos sim fazer algo, para que outros sejam beneficiados. Sempre temos algo a oferecer, por mais que a gente imagine que não tenhamos nada, sempre temos algo a oferecer. Que essa seja o nosso desafio durante essa semana. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu preciso, um minuto só, né? A gente, há um tempo atrás, tivemos a oportunidade, eu e uma turma grande aqui da igreja, a gente viajou, nós fomos a Orlando, e hoje o Júnior Jardim, é o pastor da igreja de Orlando, está aqui com a gente hoje. Eu queria só mencionar a sua vinda aqui hoje, nos recebeu lá na igreja dele nesse tempo, nesses dias que a gente ficou lá. E muito bom ter você aqui, Júnior, que essa possa ser, né, a primeira de outras oportunidades que a gente tem de estar junto. Querido, Deus dê uma semana a você abençoada e não esqueça de falar, né, de pronunciar essa pergunta: posso te ajudar? Deus abençoe você. Vá em paz em nome de Jesus.